Quero jogar essa bola quente aí para o Fábio Piperno, porque, o Piperno, interessante esse ponto do Segré, porque quando o STF decide algo, ele está decidindo de alguma maneira para valer para todo mundo, né? É uma decisão que impacta a vida não só de todos os cidadãos, mas neste caso de todos os estados. Deveria impactar, é um precedente, é uma característica das decisões do Supremo para que valha para todos. E aí a questão é saber como é que isso vai ser executado. Porque se é obrigatório que haja o uso da câmera de segurança nas operações, é obrigatório para todos os policiais. E não só para todos os policiais, para todas as polícias, portanto. Só que isso tem custo. Tem que combinar com os estados, inclusive os estados mais pobres, de onde vai sair o dinheiro para ter câmera de segurança acoplada na farda de cada um dos policiais. E outra, falando em custo, tem que depender do orçamento também. Tem que combinar com os orçamentos, com as leis orçamentárias de cada uma das assembleias legislativas dos estados. Os impactos disso, o senhor Fábio Piperno? Bom, primeiro que é claro que a legislação, a lei, a regra tem que valer para todo mundo. Não pode valer para um estado e não valer para outro. Segundo que, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Houve lá atrás, mais no início do ano, uma discussão sobre liberação ou não de recursos do Fundo Nacional de Segurança, e uma das exigências naquele momento era que todo mundo, todos os que pleiteassem aqueles recursos, teriam que adotar o uso das câmeras. Então, não é que houve algo discricionário, no sentido de eu dou para você, eu dou para o seu estado, não dou para o outro. Não, havia uma regra, né, harmônica para todo mundo, né? Ou seja, para ter o dinheiro tem que ter a câmera. Se tivesse a câmera, ia ter o dinheiro. Então, até para não haver, Nelsinho, esse argumento da falta de orçamento para aquisição dos equipamentos. Só complementa o dado que o Segré passou, que é importante, de janeiro a setembro deste ano de 2024, a letalidade da Polícia de São Paulo aumentou em 75%. Então, esse ano é um ano extremamente crítico. E à medida em que o governador de São Paulo faz esse meia-culpa, veja, o governador de São Paulo admitiu que a política de segurança dele em relação a isso foi errada até aqui. O governador de São Paulo, desautorizando inclusive o que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fez até agora. Ele admite que houve não só erro em relação a isso, como também nas mensagens passadas por toda a corporação, fazendo, claro, uma alusão a essa questão da truculência desenfreada, o que é muito ruim para uma polícia que, nos últimos tempos, prestou serviços cada vez melhores. É importante a gente destacar isso. Faz mais ou menos uns 10 anos, pelo menos, que de ano para ano os índices de violência no estado de São Paulo recuam. E isso é resultado de duas coisas, de investimento e de capacitação dos policiais. Por que está havendo toda essa onda negativa agora? O que está sendo feito agora? Então, é óbvio que o governador de São Paulo, nesse sentido, ele demonstra uma preocupação, sim, e uma preocupação urgente. Responde, Alangani. Olha, o que eu vejo, na verdade, é que o governador de São Paulo e toda a sua equipe tem enfrentado o crime organizado. E, evidentemente, que no enfrentamento do crime organizado, a letalidade acaba aumentando. Não só isso. Agora, a gente não pode confundir aquela letalidade que é resultado de um confronto direto, de legítima defesa, de uma operação policial, com a letalidade desnecessária. Quer dizer, a polícia utilizando de extrema força desnecessariamente. Me parece que isso é muito mais a exceção do que a regra. Mas foram muitas as exceções nos últimos dias, porque houve semanas em que a gente falava de exceções, quase que diárias. E isso é muito grave. Por que o ministro Barroso não obriga a Bahia, que é a polícia mais letal, a utilizar câmeras? Eu não sei se ele não está obrigando a Bahia a utilizar câmeras. Eu disse... Não está aparecendo em lugar nenhum. Então, São Paulo. Eu vou voltar, então, ao que eu disse no começo. Quer dizer, no começo do ano, houve aquela regra de que quem pleiteasse aqueles recursos, o Fundo Nacional de Segurança, teria que adotar. Para fechar, Piperno, você traz um argumento importante. No começo do ano havia lá uma disposição do Fundo Nacional de Segurança Pública para aqueles estados que assinassem o contrato de adesão com as regras, as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas daí não fica utilizando o Fundo Nacional de Segurança Pública
quase que para um monotema, como é o caso das câmeras de segurança? Será que a realidade... Mas não era só para isso. Será que a realidade lá do estado do Ceará, do Piauí, de qual estado que seja, lá a prioridade não seja investimento em pessoal, ou investimento em estrutura, ou em viatura, ou em equipamento? Não acaba sendo, de alguma maneira, o Ministério da Segurança tomando as decisões por aquele que tem o mandato popular para tomar as decisões de segurança? Não, sim, aqueles recursos não eram destinados só para isso. Inclusive, havia muito dinheiro parado por falta de projetos. Vários estados não enviaram projetos para requisitar aqueles recursos. Agora, uma das condições colocadas aí como condição sine qua non para a liberação dos recursos era a adoção desse sistema.